lisboetas podem todas as manhãs assistir a esta cena. Milhares e milhares de pessoas desembarcam aqui na estação do Tejo e vão a correr para os seus empregos, porque eles trabalham em Lisboa, mas vivem fora de Lisboa. Estes que agora estão a ver desembarcar, vêm todos do Barreiro. Bom, o Barreiro é uma cidade com uma bela história para contar. Eles vêm do Barreiro e vamos nós até ao Barreiro. Estas pequenas viagens de travessia do Tejo são dos passeios mais simples, mais baratos e mais encantadores que o lisboeta pode fazer. Acontece é que são tão fáceis, são de todos os dias, que a gente até já se esqueceu que isto é um passeio bonito. Ninguém faz isto a título de passeio, a não ser, claro, os estrangeiros. Esses não perdem. Aqui, quem vai para lá é para trabalhar, quem vem de lá é para trabalhar em Lisboa, é uma viagem de trabalho. Que as pessoas meteram na cabeça que na margem sul não há nada para ver. Então o Barreiro, a gente tem a ideia, o Barreiro, fábricas, chaminés, muita gente a trabalhar, e nada para alegrar os olhos, para passar um bocado do tempo. Vamos hoje, precisamente ao Barreiro, e vão ver que no Barreiro e na região do Barreiro há imensas coisas dignas de interesse, a começar pelo próprio Barreiro. Na história do Barreiro há dois acontecimentos que são chave. Há períodos antes e depois. O primeiro é o caminho de ferro. Estou-lhes a falar na estação do caminho de ferro do Sul e Sueste. Sul é a linha que vai para o Algarve, Sueste é a linha que vai para o Alentejo. Além disso, também daqui se faz a ligação a Setúbal. Devo dizer que o caminho de ferro, esta estação foi feita, esta não, uma que está ali mais adiante, mas quase junto, em 1861. A partir dessa altura, o Barreiro, que tinha sido até aí uma terra muito modesta, apesar de ter foral, era uma terra de pescadores, era uma terra de pequenos fazendeiros, era uma terra de moageiros, tinha muitos moinhos, mas era uma terra praticamente insignificante. A partir do comboio, torna-se uma das vilas mais ativas do país. Era aqui que se fazia a ligação com Lisboa, porque, como sabem, Lisboa está aqui na nossa frente, vê-se aqui, à vista desarmada, e daqui para Lisboa há estrada, porque o rio é sempre uma estrada. Agora é que a gente pede a ponte, é preciso ponte, antigamente não era a ponte. Desde que houvesse rio, Lisboa está na nossa frente, é a 9 km, os barcos saíam daqui, eram barcos ainda à vela, é o tempo das grandes faluas do Rio Tejo, mas era um vai-vem, um corrupio constante. E toda a produção do Alentejo, o azeite, o pão, o vinho, o cereal, tudo chegava aqui ao Barreiro e era daqui, importado para Lisboa. A partir dessa altura, e repito, 1861, o Barreiro aparece como uma das vilas mais ativas do nosso país.
Este lugar, que se chama Mexilhoeiro, dá-nos uma boa ideia do que seria o Barreiro antes da chegada do comboio. Era um lugar de pescadores e de moleiros e de pequenos lavradores. Vimos ali dois pescadores que estão a preparar a rede e que me disseram que já vale a pena ir à pesca porque o rio está melhor. E na nossa frente, se repararem bem, está um prédio que tem embaixo 10 arcos. Em cada arco há uma roda que faz em cima girar uma mó. É um moinho de maré. Aqui na região de Barreiro há dezenas e dezenas de moinhos de maré que moíam um trigo, que não era aqui que se dava, vinha do Alentejo. Do Alentejo era o trigo, era ceifado, aqui era transformado em farinha e daqui as faluas do Tejo levavam-no a Lisboa. E não só para Lisboa. Eu agora estou a falar-lhes num sítio extremamente evocativo. Já viram estas abóbadas? Isto é uma construção do século XIV ou XV. Eram aqui os fornos de fazer biscoito, os fornos do Val do Zebro. O biscoito é o pão 2 vezes cozido, que embarcava nas naus que andavam no mar. Bom, era um pão, por ser cozido, era muito duro, era só farinha de trigo, água e sal, mas com as 2 cozeduras sem umidade nenhuma, era um pão que aguentava muito tempo. Era o pão dos descobrimentos. Apareceram aqui e conhece toda a documentação relativa aos fornos do Val do Zebro. É um museu que hoje está numa instalação militar, mas isso não quer dizer que esteja fechado. As pessoas que quiserem visitar este museu, em grupo, naturalmente devem constituir grupos e pedir aqui às autoridades da unidade militar que aqui está, no Val do Zebro, estamos nos arredores do Barreiro, autorização, e são sempre autorizadas a visitar este local, que é claro que tem, para mim, como mais emocionante de tudo, esses fornos do pão das descobertas, mas tem muitas outras lembranças militares da Armada, do papel da Marinha de Guerra e dos fuzileiros. Isto é o Museu dos Fuzileiros, durante a nossa história. Eu penso que, a seguir à chegada do comboio, o facto mais importante da história do Barreiro é a chegada da CUF. CUF. Hoje há muita gente que nunca ouviu dizer CUF. Quando eu era miúdo, era pequeno, lembro-me, fui a uma revista no Parque Mayer e havia lá um quadro em que aparecia uma atriz. Lembro-me do refrão, eu era muito miúdo e nem liguei bem ao que isto queria dizer, mas ela dizia o seguinte: e o povo que pague e não bufe, porque é da CUF, é da CUF, é da CUF. Tudo era da CUF nessa altura. A CUF fazia o sabão, a CUF fazia os tapetes, a CUF fazia os navios, a CUF vendia o pão, a CUF descascava os cereais. A CUF era uma espécie de musculatura industrial do país. Este país tinha como pilar principal a CUF. CUF são iniciais de uma coisa que quer dizer Companhia União Fabril. Bom, a CUF, ela começou por ser uma coisa pouco importante. A CUF nasce nos meados do século, é uma coisa feita lá por um Visconde da Junqueira, não teve grande importância, aquilo correu mal,
até que se meteu lá um homem, o Alfredo da Silva, um nome hoje pouco lembrado, mas que é dos maiores nomes do século XX em Portugal, o industrial Alfredo da Silva, mete-se na CUF e, como sempre, em tudo quanto ele se metia, aquilo rapidamente remoçava, dava dinheiro. Bom, a CUF, quando ele entra na CUF, é uma empresa agonizante, uns anos depois é um empório industrial. Era ali em Alcântara, mas ele pensou qual é o bom sítio para a CUF. E escolheu aqui o Barreiro. E o Barreiro porquê? Bom, ele queria receber aqui as espíritos do Alentejo, prepará-las, fazer metais, queria receber os cereais, exportá-los para Lisboa. Tinha o comboio para o Alentejo e para Lisboa tinha a estrada aberta, que é o Rio Tejo. Instala-se aqui, o que estão a ver na vossa frente, é o que resta desse império industrial do Alfredo da Silva. Penso que Alfredo da Silva foi realmente uma grande personalidade. Ele nasceu em 1871. Esta data é importante, 1871. Em Portugal já se ultrapassou aquele ciclo de lutas intestinas constantes entre vintistas e cartistas, já veio a regeneração e os anos 70 são anos de grande reconstrução económica em Portugal. O Alfredo da Silva era já filho de gente rica. O pai dele tinha uma loja na Rua da Prata, uma loja de mobílias, era fornecedor da Casa Real. Quando morreu deixou muito dinheiro aos filhos. Portanto, o Alfredo da Silva entra na vida rico. É muito inteligente, muito. Ele é formado, tem o curso superior de comércio. Muito novo, mete-se numa coisa extremamente difícil. Tinha falido o Banco Lusitano e ele aparece na fase final a tentar salvar o Banco Lusitano, conseguiu administrar a massa falida de uma tal maneira, pagou a todos os credores e pagou quase tudo aos acionistas. A tragédia do Banco Lusitano, que alarmou Portugal, acabou por não fazer vítimas, e isso deve-se ao Alfredo da Silva. Bom, esse homem aos 30 anos era considerado uma espécie de gênio, conseguia pôr tudo a dar lucro e vem para aqui e instala um grande conjunto industrial. O que estão a ver, tudo que estão a ver na frente, fez parte da CUF. Eram fábricas de tudo, eram dezenas de fábricas, trabalhavam aqui milhares e milhares de operários. Hoje, é claro que a CUF acabou, porque fazer uma fábrica de indústrias pesadas, que deu rapidamente origem à formação de uma grande povoação, uma cidade, que hoje conta 10 mil habitantes, à volta. É claro que isto não pode ser. Era realmente uma fábrica a envenenar uma cidade. Bom, depois, como sabem, houve grandes transformações políticas em Portugal. Depois de 25 de Abril, o Império da CUF é nacionalizado, é desmembrado, transforma-se na Quimigal, mas a Quimigal também não aguentou os novos balanços do tempo, olhem, desfez, e hoje o que resta disso, estão a ver além naquela tabuleta, diz Quimiparque, parques empresariais. Aquilo tem este sentido. A antiga CUF hoje é um parque em cujas velhas instalações se podem instalar várias empresas que andem à procura de sede. Vamos entrar lá dentro. Devo dizer que nesta altura já lá estão instaladas mais de 300 empresas. Vamos ver isso. Este edifício é um bom exemplo do aproveitamento que foi feito. Como veem, é um silo e era um grande armazém de sulfato de amónio. Estiveram ali guardados milhares e milhares de toneladas desse fertilizante para as terras portuguesas. Hoje já não guarda sulfato de amónio, vamos ver como é.
é uma grande superfície de venda de artigos de bricolagem. Da utilização anterior ficou um vestígio, são aqueles orifícios no teto. Era por ali que o sulfato de amónio caía num tapete rolante, caía até encher o armazém. Outro exemplo, os pavilhões da zona têxtil. Bom, eram enormes, cerca de 12 mil metros quadrados, tão grandes que não serviam para ninguém. O que fizeram foi dividi-los, ruas, dentro módulos pequenos, de 170, 200 metros quadrados, alugar um módulo a cada empresa, e hoje estão aqui sediadas muitas dezenas de empresas. O Barreiro é cidade desde 1986 e é evidente que a cidade moderna deve muito a Alfredo da Silva. Houve um período em que dizia-se mesmo que isto era um segundo Brasil. Porquê? Porque aqui os trabalhadores encontravam uma vida melhor do que nas outras povoações. E a razão era muito simples, é que aqui havia um salário de tipo industrial e fora daqui havia um salário de tipo rural. E é isto que tem que se entender. O mundo rural nunca pode concorrer com o mundo industrial. Bom, portanto, sem dúvida, o Barreiro deve muito ao Fernando da Silva. Mas essa dívida está paga. A cidade erigiu num grande monumento de bronze, que está além. A cidade fez-lhe a vontade de o sepultar aqui no coração do Barreiro, e há até um monumento enorme que tem duas coisas muito bonitas, que são realmente dois relevos do mestre Leopoldo de Almeida, que são duas belíssimas peças de escultura. Portanto, a dívida está paga e agora segue-se outra etapa do futuro. Estou a dizer isto porque me parece que aquela ideia de transformar a grande cidade industrial da CUF num simples parque de estacionamento de empresas só pode ser uma ideia provisória. É por agora uma ideia boa porque está a permitir tirar rendimento, tirar valor, arranjar emprego no que de outra forma era um espaço abandonado. Mas é claro que não é para um parque de empresas, de armazéns, que está destinada uma das mais belas parcelas da terra portuguesa. Aquela parcela deve ser, evidentemente, transformada e aproveitada. Os urbanistas é que sabem como, eu não sei como. Em todo caso, tem que ser algo de novo, de grande, de digno do tempo que começa. Estamos no limiar do novo milénio. É a altura de pensar em coisas novas. Uma nota muito curiosa no Barreiro é que aqui a maioria da população veio de fora. A gente pergunta, há muita gente do Alentejo, há Algarvios, há muita gente da Beira Baixa, claro, gente de Lisboa, gente da Extremadura, quase tudo veio de fora. Apesar disso, o barreirense é extremamente afeiçoado à sua terra. Eu tenho aqui os 3 jornais que se publicam agora no Barreiro. É claro, o velho Jornal do Barreiro, que é um jornal ilustre, tem 50 anos. A Voz do Barreiro, que é mais jovem, tem 15 anos, e é este recém-nascido, Notícias do Barreiro, que este é o primeiro ou o segundo número. Mas reparem, 3 jornais e em todos eles a palavra dominante é Barreiro, mesmo com o risco de se confundirem, Barreiro. Um jornal, o outro a Voz, o outro Notícias, sempre o Barreiro. Há
inúmeras associações culturais, umas de gente mais nova, outras de gente menos nova, mas associações voluntárias, associações cívicas, que cultivam a música, o teatro, é claro, muito o desporto, a natação, o xadrez, a vela, o remo, aulas de dança, cinema, muitas. Indicaram-me 112, naturalmente, as 112 não estão todas a funcionar. Vamos dar só uma vista de olhos em duas associações centenárias. A primeira é esta, chama-se Sociedade Democrática União Barreirense. Mas aqui no Barreiro ninguém dá esse nome. Isto chama-se simplesmente os franceses. Bom, isso é muito curioso, muito curioso. Os franceses, porquê é que são franceses? É uma história que remonta a 1870. Como sabem, em 1870, a França, que até então era considerada realmente a mais importante nação militar da Europa, foi invadida pela Prússia e, espantosamente, o exército francês foi feito em bocados, rendeu-se, o imperador foi feito prisioneiro e toda a gente disse que tinha sido uma traição. Realmente não foi traição nenhuma, foi a superioridade técnica do exército prussiano. Mas aí, nessa altura, enfim, na linguagem dos trabalhadores, dizer francês era dizer traidor. Ora bem, havia aqui uma outra sociedade em que, a essa altura, há uma divisão. Uma divisão e há uma grande fração que sai, portanto, saiu, traiu, veio fazer esta outra sociedade e chamaram os franceses. Os franceses, porque eram os traidores. O que é curioso é que hoje tudo isso esqueceu, já ninguém sabe o que é que foi a guerra franco-prussiana, ninguém se lembra do drama de 1870 e esta sociedade, os franceses, continua a viver. A viver, já viram, têm um teatro, fazem aqui festas de carnaval e fazem mais do que isso. Olhem, aquele ruído que se está a ouvir lá fora são crianças, muitas crianças numa creche que aqui recebe proteção e apoio. Outra sociedade de que lhes quero falar são os penicheiros. É claro que tanto penicheiros como franceses são alcunhas, porque os penicheiros, o nome verdadeiro, é a Sociedade de Instrução e Recreio Barreirense. E também nasceu exatamente no mesmo dia que aquela de onde viemos. Nasceu em 1870. Depois, no interior da agremiação houve rivalidades e daí a separação. Agora eu vim aqui porque é muito bonito, passados 125 anos de rivalidade, de lutas internas, eles uniram-se e festejaram juntos os seus 125 anos. Hoje ambas as sociedades têm mais 130 anos e ambas estão extremamente unidas. É claro que cada qual com a sua atitude. Aqui os penicheiros muito voltados para o desporto, muito voltados para a música e para a instrução, que continuam a ensinar jovens e a manter cursos. Eu achei que devia falar daquelas duas associações, porque o papel dessas coletividades de cultura e recreio no fim do século XIX, que são numerosas em todo o país, é um papel importantíssimo. Pode-se dizer que elas, de certo modo, substituíram as escolas de ensino público na formação da consciência coletiva. Vim dizer-lhes isto aqui, já viram, estou num claustro, é o claustro
da Madre de Deus da Verderena. A Verderena, o convento da Verderena, é um conventozinho de franciscanos feito por uma senhora, Dona Francisca da Zambuja, em memória do marido. O marido, um cavaleiro, morreu junto do rei Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir. Ela, em memória do marido, mandou construir o claustro e depois ela própria escolheu a sua sepultura ali dentro da igreja. Bom, mas não foi para falar do rei Dom Sebastião que vinha aqui, foi para ouvirem o ensaio de um grupo de gente nova, um grupo musical, um grupo de uma associação chamada A Camerata. O ensaio foi agora preparado rapidamente e, portanto, não é nada definitivo, mas vão ver até que ponto é verdade isto que eu lhes disse. É uma gente excepcionalmente virada para a música.